Graça e paz para os irmãos aí que nos acompanham no nosso canal Respostas Heresias. Estamos aqui mais uma vez. Hoje queremos falar, sobre Adventismo no sétimo dia, e o que eles acreditam, E vamos falar hoje sobre alguns textos mal interpretados por ele para dar ênfase ao que eles acreditam ser exatamente a crença da guarda do sábado ainda hoje e querem aplicar, nos dias de hoje para nós, principalmente para nós que somos de outra nacionalidade, não somos judeus. Nós vamos ver aqui alguns textos mal interpretados por eles, Primeiro texto é pouquinho, rapidinho, só para os irmãos ficarem a par disso, o que eles usam lá. Mateus 24 e 20 diz assim: orai para que a vossa fuga não suceda no inferno nem no sábado. Com esse texto, eles afirmam, que Jesus queria que o sábado fosse observado pelos cristãos, mesmo quando Jesus já estivesse sido levado aos céus. Ou seja, quando Jesus dá essa afirmação aqui, que é uma profecia, não é nem um mandamento, é uma profecia, que a gente tem que entender isso. Os Adventistas do sétimo dia acreditam que aqui é uma afirmativa de Jesus de que o sábado iria continuar mesmo após a sua morte. Então, como interpretar um texto desse ou querer torcer para pender para a tendência religiosa desse grupo dos adventistas, Vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro, esse texto é uma profecia de algo que ele previa e não um mandamento. Nós vamos ver primeiro isso. Jesus não estava mandando guardar o sábado nem ordenando. Eu até sempre lanço desafio nas redes sociais, se uma pessoa me mostrar pelo menos um texto sequer, no Novo Testamento, Jesus ordenando os discípulos, os cristãos que iriam crer nele, a igreja, que somos nós, espalhada pelo mundo inteiro, independente da denominação. Se um dos escritores, Jesus, ou qualquer texto do Novo Testamento, me ordenasse guardar o dia de sábado, como eles acham que são tão importantes, diz que é o selo de Deus, que tanta coisa que eles afirmam sobre o sábado, eu me tornaria um sabatista também. Mas eu não encontro em todo o Novo Testamento, na verdade, um sequer mandamento ordenando-nos a guardar o sábado. Como eles desafiam também, que a gente não tem na Bíblia nenhum texto que fala sobre o domingo. Aí eu vou mostrar na Bíblia, não tem texto mandando, mas tem já os discípulos observando o domingo como o dia da ressurreição e se reunindo no dia de domingo. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, amém? Mas o texto aqui de Mateus 24 e 20 não fala, não é um mandamento de Jesus, muito menos é uma ordenança dele. É apenas uma profecia de algo que iria acontecer. Não está mandando guardar o sábado, nem dizendo que o sábado seria preservado pelos gentios. Está falando para os judeus. Segundo, a profecia não é direcionada para os cristãos em geral, e sim para os judeus e alguns judeus que se tornaram crentes em Cristo como Messias, que eram os apóstolos e seus discípulos que ficaram lá, e até porque não foram muitos, e depois que ele ressuscitou só ficou 120 perseverando e esperando a promessa do Pai, a descida do Espírito Santo. Então, o que Jesus falou ali foi para os seus discípulos, foi para os cristãos judeus, e a referência do capítulo 24 de Mateus é para os judeus. Às vezes nós queremos até interpretar para a igreja, mas a maioria, eu creio que 100% ali da profecia é referência aos judeus. Nós fomos estudar os pormenores da profecia de Mateus 24, em referência aos judeus. Então, não foi para os cristãos em geral, foi para os judeus, porque quem guardava o sábado eram os judeus, não eram os cristãos, até porque a igreja não tinha nascido ainda. Na verdade, isso aqui é muito interessante. Terceiro lugar, o lugar onde aconteceria seria a Judéia. Se você voltar um pouquinho o texto, vai para o versículo 16, está falando da Judéia, está falando de um lugar específico e não de um lugar em geral. E aqui entra a questão da hermenêutica, da exegese, para você interpretar um texto, para você fazer uma boa colocação do texto, tem que se estudar o contexto, tem que se estudar a regra áurea da hermenêutica e da exegese, Então, querer forçar um texto para isso é uma mentira descabida, é uma desonestidade textual com as escrituras, Então, cuidado aí com essa questão. E em quarto lugar, para encerrar, quando Jesus falou que eles orassem para que a fuga dele não sucedesse
nem no inverno, vamos ver, nem no sábado, é porque Jesus sabia que se o acontecimento lá, que era essa profecia que eu estava falando lá, que era a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, né, quando o general Tito, pela ordem do imperador romano, ele cercou Jerusalém. Jesus disse, orai, né, para que essa coisa, Jesus sabia que os discípulos estariam por ali ainda ao redor, haveria muitos cristãos ali, né, e os cristãos estariam dentro de um circuito judaico, que seria na Judéia, não é? A religião judaica era muito forte, não é? Inclusive foi perseguido mais o cristianismo no início, foram os judeus, não foram os romanos, como alguns acreditam, e Jesus disse, orai para que não aconteça no sábado, porque no sábado a Judéia estaria em desvantagem, eles não pegariam em armas, estariam quase que despreparados, né, militarmente falando. Então Jesus disse, também não aconteça no inverno, que teria dificuldade para vocês fugirem, né? Mas aí Jesus começa a profetizar, dizer, fujam para os montes, quem estiver em casa não volte para pegar as coisas, vão para os montes, fujam. E através dessa advertência, segundo a história, né, diz que muitos judeus eles conseguiram fugir porque acreditaram na advertência de Jesus. Então pegar um texto desse para comprovar a veracidade do sábado, guardar o sábado, Jesus mandou guardar, queria continuar a observância do sábado, não tem respaldo bíblico, histórico ou exegético. Não tem. Isso é totalmente contrário ao que a Bíblia diz. Outro tema aqui muito interessante também, né, que eles usam muito e muitos não acreditam, está lá em Marcos 2, 27 e 28. Né? Jesus, que é acusado, né, pelos judeus de violar o sábado, Jesus afirmou uma coisa bem interessante. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então Jesus, ele, com essas palavras, né, defende o princípio moral do quarto evangelho, no decálogo, que é os 10 mandamentos, né, condenando abertamente o cerimonialismo e revelando, né, a sua autoridade divina sobre o sábado, tanto para cumpri-lo, aboli-lo ou mudá-lo. Quer dizer, mas Jesus, Deus se contradiz? Não. Não é que ele se contradiz, é que ele é Senhor para fazer o que quer, não é verdade? Mas aqui Jesus, ele, como um judeu, e um judeu que a Bíblia descreveu para cumprir a lei, ele cumpria a lei do sábado, como um bom judeu. Só que ele condenava a tradição que fez do sábado um fardo pesado, né, para as pessoas carregarem, né, os religiosos da época, os judeus, os fariseus, os saduceus e tantos outros que existiam ali, as facções religiosas que existiam, estavam fazendo do sábado fardo pesado. E Jesus diz, onde é o Senhor do sábado? Eles acusaram Jesus porque os discípulos colhiam espiga em dia de sábado. Jesus muitas vezes quebrava as tradições, violava o sábado, né? Mesmo sendo judeu, para mostrar que ele é Senhor do sábado, que ele é o Senhor da criação, que ele é Deus. Isso aqui é muito interessante a gente entender. Esse sentimento moral é a necessidade de se descansar. A gente não entende o sábado ainda, né? Por que é que Deus pediu para que se descansasse um dia, e para os judeus foi o dia de sábado? É porque Deus quer o nosso bem. É por isso que Jesus disse que o sábado não foi feito, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. Para o homem descansar, esse é o princípio moral. Para o homem não se afadigar, não se afobar nas coisas materiais, nos seus afazeres, mas reservar um dia, né, para adorar a Deus, para estar em família, para descansar, né, porque Deus não se cansa. Deus descansou, aquilo é uma força de expressão. Deus não se cansa. Deus diz que Deus não se cansa nem se fadiga. Ele parou, observou sua obra e, né, ali mostrou, né, para as pessoas realmente que ele tinha criado algo, né, e em 6 dias, e que ele no 7º descansou, para dar exemplo para nós também, que a vida não é só atividade, a vida é feita também de reflexão, de parar para orar, para agradecer a Deus. Por isso que o sábado, ele é importante, sim, um dia, né? Para nós que não somos judeus, nós podemos guardar qualquer outro dia da semana para adorar, para servir a Deus, para louvar a Deus, independente seja sábado, domingo, segunda, terça, do calendário. O importante é parar para adorar. Esse é o princípio moral que Jesus queria, não é você reservar um dia para renovar suas forças,
adorar, agradecer a Deus, estar em família, né, e ter momento de lazer também. Mas os fariseus transformaram isso num jugo pesado para as pessoas, né? E condicionaram o sábado como se fosse algo como referencial, né, para a obediência, para a lei de Deus, como as seitas hoje fazem, né? O sábado como um referencial para a salvação. E não tem isso na Bíblia Sagrada, né? Sobre a questão, Paulo escreveu sobre essa questão. Romanos 14, 5 e 6 diz assim: um faz diferença entre dia e outro entre outro dia. Iguais, todos os dias, cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Paulo já está prevendo aí que entre os romanos já existiam judeus querendo, né, catequizar os cristãos, falando de sábado, falando disso, falando de lua nova. Paulo disse, não, diferenciar um dia de outro, se os romanos guardam domingo, se não guardam, se guarda outro dia da semana. O importante é fazer para Deus, é parar, é crer, é acreditar, é viver para o Senhor. Na verdade, isso aqui é muito interessante. João 5, 17 e 18 diz assim: mas Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a ele. Aqui tem duas vertentes interessantes. Primeiro, que Jesus violava o sábado, quebrava as tradições, quebrava o cerimonialismo, quebrava os paradigmas do sábado, né? Porque ele disse, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Aí se identifica com o pai, se identifica com Deus, com a mesma natureza, com o mesmo poder, com a mesma autoridade. Aí os judeus vendo um negócio desse, está quebrando o sábado, violando o sábado, e ainda se dizendo que é Deus, aí queriam apedrejá-lo, queriam acusá-lo de blasfêmia, que foi o que levou Jesus ao julgamento, ao sentenciamento de morte. Foi exatamente esse crime que eles chamaram de blasfêmia, porque Jesus se identificava como Deus também, que é aqui um pontapé, né, nas testemunhas de Jeová e outras seitas que consideram Jesus apenas como mestre, como uma criatura menor do que Deus, criada por Deus. Está aqui o texto. Não tem como você refutar um texto que está claro na Bíblia da divindade de Cristo e também de que ele violava o sábado, quebrando todos os paradigmas que os judeus queriam impor, tanto para eles mesmos como para os gentios, né? Observe que assim como para o judeu era inadmissível Jesus ser filho de Deus enquanto violava o sábado, para o adventismo é igualmente impossível admitir que os evangélicos sejam filhos de Deus enquanto guardam o domingo em substituição do sábado. Eles nos acusam muito sobre essa questão do domingo. Vou preparar um estudo, né, sobre a verdade sobre o domingo. Amém? Porque alguns acreditam que foi Constantino quem criou, que não sei o que, é um dia pagão, de adoração ao sol e tantas coisas mais, né? Eu vou mostrar na Bíblia, né, que os cristãos eles já conservavam, né, e a história da igreja conserva e mostra que os cristãos preservavam o domingo como dia da ressurreição, dia de se adorar a Deus, de se reunirem para cultuar a Cristo, né? E para finalizar, outro texto aqui que é mal compreendido e interpretado pelos adventistas do sétimo dia e os sabatistas, está lá em Isaías 66 e 23. E acontecerá que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Aí o testemunha de Jeová, desculpa de novo. Os adventistas do sétimo dia usa esse texto para dizer que guardaremos o sábado na eternidade. É uma coisa terrível, né? Você pegar um texto isolado, dizer que nós guardaremos o sábado na eternidade, não é antibíblico e antilógico. Primeiro, porque nós vamos ver, né, que esse texto de Isaías é um texto muito enigmático, né? É uma profecia bíblica, né, sobre a Nova Jerusalém, terrena, aqui na terra, não é? E a gente vai entender que no céu não haverá cansaço. Não haverá cansaço para ter, vamos dizer assim, necessidade de se guardar um dia para descansar. Então isso aqui é você pegar os escritos de Ellen White, não é? E jogar fora, né? Porque querer interpretar um texto desse, dizer que vamos guardar o sábado na eternidade, né? Aqui é usada uma figura de linguagem, né, para mostrar que o povo de Israel e Jerusalém será regido, não é, com adoração universal, e o contexto mostra que a promessa é para Israel terreno, e fala de lua nova, mas a lua na Bíblia, segundo as Escrituras, Nova Jerusalém também, a lua já não existe porque não haverá noite. Então,
é um texto enigmático, é um texto que você não pode usar esse texto e dizer que nós vamos guardar o sábado na eternidade. Não vai existir lua, a Bíblia diz que não vai existir tempos, dias, né? Porque Jesus vai ser o sol, né? E vai brilhar eternamente, não haverá lua nem noite, né? Isso aqui é muito interessante. Apocalipse 21, 23 e 25, a cidade não necessita nem de sol, nem da lua para que nela resplandeça, porém a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro e a sua lâmpada, as suas portas não se fecharão de dia e noite, de dia e noite ali não haverá. Se não haverá noite, não haverá lua, né? Isso aqui é muito interessante. Apocalipse ainda 22 e 5 diz assim: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão pelos séculos dos séculos. Então também não haverá noite. O contexto de todo o capítulo de Isaías 66 é emblemático, é usado muitas figuras de linguagem, porque fala de muitos povos, muitas nações e muitas promessas relacionadas a Israel. Então, pegar um texto desse isolado e querer interpretar que nós vamos guardar o sábado como um dia de descanso na eternidade, é querer torcer o texto para sua tendência religiosa. Então, que Deus abençoe. Eu espero ter aí, né, esclarecido algumas coisas, né, que alguns adventistas usam. Não só esses textos, mas outros textos, né, para querer validar o sábado para ser guardado ainda nos dias de hoje e ainda em outras culturas, em outras nacionalidades e etnias. Que Deus abençoe. Continue aí vendo o nosso canal em nome de Jesus.